Camelos são animais mamíferos pertencentes à família Camelidae e ao gênero Camelus. São animais de grande porte que podem passar longos períodos sem se alimentar e ingerir água. Contam com 2 corcovas, que são reservas de gordura e os auxiliam na época de escassez de alimento. Esses animais são encontrados em algumas regiões da Ásia e, nos últimos anos, sua distribuição geográfica tem diminuído. Taxonomia dos camelos. Os camelos são animais mamíferos pertencentes à família Camelidae e ao gênero Camelus. Os camelos selvagens e domésticos são considerados espécies distintas, sendo aqueles pertencentes à espécie Camelus ferus, e estes, a espécie Camelus bactrianus. Veja a classificação taxonômica completa das 2 espécies de camelo. Reino, Animalia, filo, Chordata, classe, Mamalia, ordem, Cetartiodactyla, família, Camelidae, gênero, Camelus, espécies, Camelus ferus e Camelus bactrianus. Características gerais dos camelos. Os camelos são animais que apresentam 2 corcovas formadas por tecido adiposo, sendo essa uma das características mais marcantes desses animais. Tem corpo repleto por pelos, de coloração marrom escura ou cinza. Os camelos possuem uma maior quantidade de pelos na região da corcova, pescoço, cabeça, pernas dianteiras e cauda. Esses pelos caem quando se verifica o aumento da temperatura. Vale destacar que os camelos estão adaptados a viver em locais onde a temperatura pode aumentar consideravelmente, possuindo algumas adaptações que os permitem viver nessas regiões. Os camelos têm, por exemplo, poucas glândulas sudoríparas, o que faz com que eles tenham uma baixa taxa de transpiração. Eles são capazes de tolerar um aumento de temperatura interna de cerca de 6 graus antes de começarem a transpirar. Não podemos deixar de falar que os camelos são animais ruminantes, ou seja, têm um estômago formado por 4 câmeras. Durante o processo de digestão, o alimento é engolido e retorna posteriormente à boca. Os camelos são, normalmente, considerados herbívoros, porém alguns autores salientam que eles podem se alimentar de peixes e outros animais quando a vegetação está escassa. Os camelos selvagens ocorrem, geralmente, em bandos, apesar de serem avistados também sozinhos. Os bandos possuem, normalmente, de 6 a 20 membros. Os grupos são formados por um macho alfa, fêmeas adultas e seus filhotes. Os machos, após atingirem a maturidade sexual, são afastados do grupo pelo macho dominante e se juntam a outros grupos de machos. Esses animais não são territoriais. Alimentação e hidratação do camelo. Os camelos vivem em regiões em que frequentemente observa-se a escassez de água e alimentos. Para sobreviver nesses locais, eles contam com uma série de adaptações. Esses animais se alimentam, geralmente, de vegetais, retirando, além de nutrientes, água de que necessitam para sobreviver. Além disso, são capazes de beber a água salobra do deserto, a qual apresenta um teor de sal maior que a água presente no março. A presença de corcovas é também uma adaptação importante ao ambiente em que vivem. Muitas pessoas acreditam que elas são formadas por água, mas, na realidade, são grandes depósitos de gordura. Os camelos utilizam essas reservas quando passam por situação de falta de alimento. Uma forma de avaliar o grau de nutrição desses animais é olhar as suas corcovas. Se você ficou até aqui, comente: os camelos são ruminantes? Deixa o like, se inscreva, ativa os sininhos das notificações e compartilha com um amigo.